Olá, pessoal, boa noite. A gente vai começar a nossa revisão da prova. Lembrando que nesse momento a gente vai estar colocando os pontos que são mais importantes para vocês relembrarem, para vocês terem um foco maior sobre esses conteúdos. Não é uma aula do qual a gente vai estar aprofundando detalhes por detalhes, porque isso já aconteceu em momentos anteriores. Tá? Tô deixando a indicação de leitura do livro de microbiologia, a que eu deixei do Tortora, mas a gente também tem disponível a microbiologia de Brook. E todos essas duas indicações, esses dois livros, vocês encontram na minha biblioteca como e-book, só acessando aí o portal de vocês, tá? Nós vamos iniciar agora com a questão da morfologia e citologia bacteriana. E para isso a gente vai estar precisando relembrar que célula é essa que nós vamos trabalhar. Quando a gente fala de bactéria, que células são essas? São células procariontes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não tem um núcleo revestindo seu material genético, ela é desprovida de núcleo. Então, dentro dessa imagem, na nossa aula, eu falei com vocês sobre a importância de vocês associarem essas estruturas que estão em vermelho com a questão de estruturas básicas comuns a todas as bactérias. Então, todas as bactérias vão ter citoplasma, todas as bactérias vão ter ribossomos, todas as bactérias vão ter membrana plasmática e todas as bactérias vão ter o nucleóide contendo DNA. Cuidado para não confundir nucleóide com núcleo. Nucleóide é uma condensação, é um arranjo desse material genético dentro do citoplasma bacteriano, tá? Essas outras estruturas que não estão em vermelho, que elas estão em pretas, elas são características seletivas dessas bactérias. Algumas bactérias vão possuir, outras não vão possuir. Então, ela garante um processo de vantagem a essa bactéria diante do meio que ela está inserida. Então, a gente vai estar falando aqui, relembrando algumas dessas estruturas, tanto as estruturas básicas comuns a todas as bactérias, como também as estruturas que garantem aí uma característica seletiva vantajosa das bactérias. E aí a gente iniciou pelos flagelos. Um dos pontos importantes que vocês têm que frisar aqui é a questão da função dos flagelos. Então, os flagelos eles estão relacionados ao processo de locomoção e aí a sua constituição aí é por proteínas que a gente chama de flagelina. Então, essa é uma característica, são duas características importantes dos flagelos. Flagelo relacionado à questão da locomoção da bactéria e é constituído por proteínas chamadas de flagelina. E aí as bactérias, né, quanto à questão, né, da estrutura do flagelo, elas podem ser classificadas. Elas podem ser classificadas quanto à presença do flagelo, quanto ao número de flagelos e quanto à localização desses flagelos. Por que quanto à presença do flagelo? Porque se ela não tiver o flagelo, se for uma bactéria que não possui flagelo, ela vai chamar de quê? Vai ser chamada de atríqueas. Agora, se ela possui flagelo, eu preciso saber quantos flagelos e como ele se distribui na estrutura bacteriana. Então, por exemplo, a bactéria que tem apenas um flagelo em uma de sua extremidade, ela vai ser chamada de monotríquea. Já as bactérias que possuem vários flagelos em uma única extremidade do seu corpo, a gente chama ela de lofotríquea. As bactérias que possuem apenas um flagelo em cada extremidade do seu corpo, ela vai ser conhecida como anfitríquea. E as bactérias que possuem diversos flagelos distribuídos por todas as estruturas de seu corpo, a gente vai chamar elas de peritríqueo. Então é importante vocês darem uma atenção especial sobre essa classificação das bactérias quanto ao número de flagelos. Em seguida, é importante vocês relembrarem sobre a questão das fímbrias e pili. Eu tinha falado para vocês que, por mais que aqui no slide, né, tá assim, fímbrias barra pili, não quer dizer que elas têm a mesma função ou que elas são, se eu estou falando de fímbria, eu estou falando de pilha, ou se eu estou falando de pilha, eu estou falando de fímbria. Elas não são a mesma coisa, apesar de que elas atuam no mesmo processo do tipo de recombinação genética da bactéria. Lembrando que a bactéria ela faz o tipo de reprodução assexuada por fissão binária. Quando a gente está falando de pilos, a gente está falando de recombinação genética, a gente não está falando de reprodução da bactéria, tá?
Então, a fímbria, ela vai estar participando do processo de fixação dessa bactéria, então ela auxilia no processo de fixação, e o pili nada mais é do que a transferência do material genético. É a estrutura que vai permitir que o material genético de uma bactéria, ele seja transferido para uma outra bactéria. E aí é importante vocês relembrarem que a proteína que é associada tanto às fímbrias quanto à pilina quanto a pili é a proteína pilina. Então, por que eu estou chamando a atenção disso mais uma vez? Para não confundir com flagelo. Flagelo, locomoção, fímbria, aderência. Flagelo tem como proteína a flagelina e a fímbria tem como proteína a pilina. Então, são questões aí que vocês vão ter que diferenciar e memorizar realmente, principalmente a diferença entre elas. Tá? E nessa imagem vem mostrando para vocês aqui em amarelinho são as fímbrias para fixação dessa bactéria e aqui na outra imagem tá a questão do prolongamento da pile para transferência do material genético. Em seguida tem para vocês a questão do citoplasma. O citoplasma a gente não entra tanto porque já fica muito na parte de citologia. É só para vocês entenderem aqui o citoplasma como uma parte mais líquida, em que as organelas, as estruturas das bactérias, elas ficam flutuando, mergulhadas nesse citoplasma. Só para vocês se familiarizarem, se aparecer, o citoplasma também ele vai poder ser chamado de citosol, citossol, hialoplasma ou matriz citoplasmática, tá? Qual é a função realmente desse citoplasma dentro da célula bacteriana? Assim como na nossa célula, né, eucarionte, essa membrana citoplasmática ela vai ser importante para separar o meio intracelular do meio extracelular e ela também tem uma característica seletiva por conta da sua constituição da membrana citoplasmática. O que é importante nesse slide vocês terem atenção? A presença do mesossomo. O mesossomo é uma invaginação da membrana citoplasmática. Ele faz uma analogia às nossas mitocôndrias. Por quê? Porque o mesossomo vai ser responsável, as bactérias que apresentarem mesossomo, ela vai ter aí uma reserva de energia. E toda reserva de energia ela é super importante, por isso que é uma característica também seletiva dessas bactérias, tá? E aí, nesse próximo slide, ele vem só explicando para vocês por que dessa permeabilidade, essa barreira de permeabilidade da membrana citoplasmática, né? Então, nós temos aí a formação de uma bicamada fosfolipídica, e aí que nós temos aqui duas regiões polares na extremidade dessa membrana citoplasmática, e no interior dessa membrana citoplasmática nós temos a região apolar. Então, nós temos na região polar, ela é chamada de hidrofílica, né? E na região apolar, hidrofóbica. Então, essa permeabilidade da membrana, ela é graças a essa característica anfipática ou anfifítica da membrana celular. Por quê? O que isso quer dizer? É uma mesma estrutura tendo duas polaridades diferentes. Então, a mesma estrutura ela é tanto polar quanto apolar, e isso dá a característica de barreira de permeabilidade da membrana citoplasmática. Essa imagem é para mostrar para vocês o modelo do mosaico fluido, a questão né, aqui nós temos também a bicamada fosfolipídica, nós temos as proteínas transmembranosas e nós temos aqui canais proteicos por onde vai ser realizado o processo, o transporte dessas substâncias do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. E aí, aqui a gente estava falando sobre a questão dos tipos de transporte, a gente tem o transporte passivo, dentro do transporte passivo foi colocado para vocês a difusão facilitada. A difusão facilitada ela ocorre através de canais proteicos, então a gente tem aí um canal proteico auxiliando a passagem de moléculas. Lembrando que se eu estou falando de transporte passivo, difusão facilitada, não há gasto de energia, não há necessidade. Por quê? Porque essas moléculas elas vão se movimentar de acordo com o gradiente de concentração. E aí, nesse próximo slide, era mais uma animação para mostrar para vocês
como que acontece esse processo de passagem da molécula pelo canal proteico, lembrando que esses canais proteicos, eles são altamente seletivos, eles são altamente específicos, tanto que essa estrutura aqui em vermelho, olha, ela tenta passar por um canal vermelho, por um canal proteico, mas ele não é específico para ela, e aí ela vai procurar o seu canal específico. Como que ela consegue procurar? Por que que ela toca aqui, ela vem para cá? Por conta justamente da fluidez dessa membrana citoplasmática, certo? Tinha outro exemplo para vocês também sobre a questão do transporte ativo. O transporte ativo, ele tem um gasto de energia, por quê? Porque essas moléculas ou esses íons, eles são transportados contra um gradiente de concentração, então é necessário essa energia extra para ajudar nesse processo de passagem. No próximo slide veio mostrando para vocês a questão da bomba de sódio e potássio, em que ela retira 3 moléculas de sódio do meio intracelular para o meio extracelular, em contrapartida, ela pega 2 íons de potássio do meio extracelular para o meio intracelular. Nesse processo, ela não só mantém o equilíbrio, né, mantém maior concentração de sódio extracelular e maior concentração de potássio intracelular, como também ela mantém a carga elétrica da célula, mais positiva no seu exterior e menos positiva no seu interior. E aí eu tinha comentado com vocês sobre o processo de translocação, que a única diferença da translocação para o transporte ativo é que no transporte ativo, quando está transportando uma molécula ou um íon de uma região para outra, esse íon, essa molécula, ele é transportado e chega à sua região de destino da mesma forma que ele saiu. Já na translocação, não. No processo de passagem, esse íon, essa molécula, ela vai sendo metabolizada, ela vai ser transformada e ela chega na sua região de origem de uma outra forma como ela saiu lá da sua região, tá? E aí a gente entra numa parte extremamente importante da questão das bactérias, que é o processo de identificação, reconhecimento dessas bactérias. E aí a gente viu o método de Gram, lembrando que o método de Gram não é o único método empregado para o reconhecimento dessas bactérias, a gente tem também outros tipos de estratégia, como o método Nilsen-Nelson. Por quê? Porque a gente precisa, nesse método de Gram, necessariamente essa bactéria ela precisa ter uma parede celular constituída do peptídeo glicano e ela precisa ter sensibilidade ao álcool cetona. Então, se uma bactéria, por exemplo, ela tem a parede celular constituída de peptidoglicano, mas ela é álcool básico resistente, como por exemplo acontece no bacilo de Koch da tuberculose, eu não consigo identificar essa bactéria pelo método de Gram. Eu vou ter que eu vou ter que fazer o método Ziehl-Neelson, que é um outro tipo de reação química que acontece dentro dessa bactéria para o reconhecimento, porque elas são álcool básicos resistentes. E dentro das etapas do método de Gram, nós temos uma etapa de descoloração, do qual a gente utiliza o álcool acetona para o processo de reconhecimento dessas células a partir da coloração. Então, especificamente na nossa disciplina, a gente falou sobre a questão do método de Gram, por quê? Porque nos interessa, né, principalmente essas bactérias constituídas de peptidoglicano, porque elas são mais comuns dentro das doenças aí provocadas nos seres humanos, tá? Então, para a gente relembrar, né, esse processo da coloração de Gram, a gente tem aí que ao final dessa coloração, ao final desse processo, as grãs positivas vão ficar roxas ou azul, e as grãs negativas elas vão ficar vermelhas ou rosa no final do processo. Essa coloração ela vai se diferenciar de uma para outra por conta das características da concentração, né, da densidade do peptidoglicano. Então, vamos falar primeiro sobre esse peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? Ele é um conjunto de aminoácidos
que estão ligados por ligações peptídicas. Então, peptidoglicano nada mais é do que um conjunto de aminoácidos que fazem ligação peptídica. Esse processo, esse arranjo, gera uma rigidez, né, nessa bactéria, nessa parede celular. Só que vocês não podem esquecer que elas, por mais que eles sejam rígidos, elas possuem flexibilidade, por isso que elas vão apresentar diversas formas. E aí, o que acontece? Nas bactérias gram-positivas, nós temos uma camada de peptidoglicano muito mais espessa, muito mais densa. Em contrapartida, nas gram-negativas, a gente vai ter o quê? Uma fina camada de peptidoglicano. E dentro desse método de Gram, a gente vai estar colocando corantes exatamente dentro, né, pegando essa parte externa aí do peptidoglicano. Então, o que acontece? Vamos falar agora das etapas. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ter o cultivo dessa bactéria que eu quero reconhecer, que eu quero identificar. Ó, eu tenho essa bactéria aqui, tá lá na placa de Petri, fiz lá todo o cultivo bacteriano, eu quero saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Então, eu vou pegar essa bactéria na placa de Petri, vou pegar ela numa lâmina, vou fazer um raspado da placa de Petri e colocar ele na lâmina. Aí a gente fala que a gente vai flambar. O que seria o flambar? É o processo de aquecer essa lâmina para ter uma maior aderência dessa bactéria na lâmina e eu conseguir colocar ela no microscópio. Então, eu já flambei, vou colocá-la lá no microscópio. E aí, quando eu coloco lá, eu vou colocar o meu primeiro corante. O meu primeiro corante é o cristal de violeta. Então, eu coloquei lá o cristal de violeta, vou tirar o excesso, posso colocar um pouco de água, espero um pouquinho e vou olhar lá no microscópio. Nesse momento, eu ainda não sei se é gram positiva ou gram negativa. Por quê? Porque tanto a positiva quanto a negativa, ela vai se corar com o corante de violeta, de cristal de violeta. Elas vão ficar roxas ou azul, todas duas. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Lugol, que a gente chama de quê? De mordente, para fixar essa cor, tá? E aí, mais uma vez, nessa etapa, eu também não consigo fazer a diferenciação, se é gram positiva ou gram negativa, porque eu vou estar ainda com as duas na mesma coloração. As duas vão estar roxa ou azul. No segundo momento, a gente vai colocar o álcool cetona. A gente vai fazer o processo de descoloração dessas bactérias. E aí eu jogo a álcool cetona e aí provavelmente pode ser que a gente já consiga direcionar alguma coisa, mas não é certo ainda. Vou explicar por que ainda nessa fase eu não posso dar certeza que eu já tenho gram positivo ou gram negativo. Nesse processo, quando eu jogo álcool cetona, a tendência da gram negativa é o quê? Ela descorar, ela vai perder aquela cor inicial, que é a cor azul ou roxa. Por quê? Porque a parede de peptidoglicano dela é muito fina e ele não é capaz de prender, de absorver o primeiro corante. Então, o álcool cetona, ele consegue descorar a gram negativa, justamente por conta da fina camada de peptidoglicano. Já a gram positiva, o álcool cetona, ele não consegue descorar essa bactéria, essa parede celular. Por quê? Porque ela é muito espessa, então ele suga bastante esse corante, o primeiro corante que foi o cristal de violeta, e a gente não consegue fazer esse processo de descoloração. Ela vai continuar roxa ou azul. Por que então, nesse processo, eu já não posso dizer que é gram positiva ou gram negativa? Porque, por exemplo, se eu estou analisando uma bactéria que quando eu joguei álcool cetona e ela continuou roxa e azul, eu ainda não posso afirmar que trata-se de uma gram positiva, porque o processo de reconhecimento, que eu dei exemplo lá no início, do bacilo de Koch, responsável pela doença da tuberculose, eles são álcool-ácidos resistentes. Ou seja, se eu estivesse tratando também o bacilo de Koch, ele continuaria roxo ou azul, por quê? Porque ele é resistente a esse processo de descolorização. Por isso que eu tenho que ir até o final do processo para que eu tenha certeza, certo? E aí, vamos lá. Depois feito isso, eu vou colocar a fucsina, tá? Aí é o nosso contracorante.
E aí, dentro desse processo da fucsina, desse corante da fucsina, a gram positiva, que tem o seu peptidoglicano muito extenso, que já absorveu o primeiro corante, cristal de violeta, que já teve lá a sua fixação pelo Lugol, ele vai continuar como roxo ou azul, ele não vai corar com esse contracorante. Já a gram negativa, por eu ter colocado, né, ter feito a descoloração dela pelo álcool cetona, ela vai se corar com o contracorante da fucsina e vai ter como resultado a coloração rosa ou vermelho. Então, esse é o método de gram. E aí vocês têm que relembrar todos esses processos, têm que saber todos esses processos, porque vai ser cobrado para vocês lá na prova, tá? E aí aqui vem a questão das características da parede celular, eu já tinha adiantado para vocês, né, sobre a questão da rigidez da parede celular, mas lembrando que o fato dela ser rígida não impede que ela tenha flexibilidade, pelo contrário, ela vai ter flexibilidade, por isso que ela vai dar a forma dessas bactérias, tá? E essa parede celular das bactérias é constituída de peptidoglicano. E esse peptidoglicano nada mais é do que um conjunto de aminoácidos. Quais são esses aminoácidos? Né? A gente tem principalmente o N-acetilmurâmico, a gente tem o N-acetilglicosamina, então esses são aminoácidos que fazem ligação peptídica, dando essa rigidez, tá? E aí nós temos aí algumas características que diferem, né, a gram positiva da gram negativa a nível de parede celular. Nós já tínhamos dito que a gram positiva ela tem uma camada mais espessa, além disso, ela tem na sua parede celular o ácido teicoico. O ácido teicoico ele é importante para essas bactérias porque ele vai regular as autolisinas. Gente, é importante vocês não confundirem autolisina com lisozina. A autolisina quer dizer o quê? Que esse ácido teicoico vai impedir que a própria bactéria, em seus processos aí de reações químicas, enfim, façam a sua autodestruição. Então, a autolisina, vocês podem fazer uma associação à autodestruição. Esse tipo de ácido, o ácido teicoico, impede que a bactéria se autodestrua, tá? Então, é uma característica aí seletiva, uma característica vantajosa que tem as grãs positivas. E aí, já na grã negativa, nós não temos ácido teicoico. Nós vamos ter quem? O LPS, que é um lipopolissacarídeo, que a gente chama de uma endotoxina. As grãs negativas, por possuírem LPS, elas apresentam, quando infectam as pessoas, elas vão ter características muito marcantes, febre alta, processos de diarreia, então tudo isso, todos esses sinais e sintomas são provocados por conta dessa endotoxina que é o LPS. E aí, a parede celular dessas bactérias, das grãs negativas, elas são menos espessas, elas são mais finas, porém, em contrapartida, elas têm uma membrana externa, coisa que as bactérias não têm essa membrana externa. Então, a gram negativa, apesar de ter uma fina camada de peptidoglicano, ela tem aí na sua estrutura a membrana externa, que também traz uma característica importante para ela de vantagem também. O que acontece? Se ela tem a membrana externa, ela vai ter esse espaço aqui, ó, esse espaço periplasmático, que está entre a membrana externa e a membrana citoplasmática. Então, esse daqui, ó, essa estrutura aqui de cima é quem? É a membrana externa. Aqui a gente tem a membrana citoplasmática e aqui esse espaço aqui é o peptidoglicano e aqui esse espaço que compreende é o meu espaço periplasma, certo? E aí então vocês precisam ter aí uma atenção sobre essas estruturas, certo? E aí são várias imagens para vocês sobre a questão das paredes de peptidoglicano, das grãs positivas, grãs negativas. Tem slides aí que está fazendo o processo de diferenciação, né, das grãs positivas, grãs negativas. É importante demais essa parte da matéria e para vocês se aprofundarem, se debruçarem, porque com certeza vai estar na nossa prova, tá? E uma das questões que eu tinha falado para vocês não confundirem do ácido teicoico para a questão de autolisimas é a questão da lisozina. A lisozima, ela é uma barreira
protetiva do nosso corpo, é uma barreira natural de proteção do nosso corpo. Essa lisozima, ela está presente, né, nas secreções, por exemplo, lágrima, muco, e aí ela faz o quê? Ela faz o processo de desestruturação da parede celular. Então, essa lisozima que é própria nossa, que a gente já nasce com ela, ou seja, uma barreira natural de defesa do nosso corpo, ela vai, quando a gente tem, por exemplo, a entrada de uma bactéria, por exemplo, a nível ocular ou a nível oral mesmo, onde a gente tem essas mucosas, é a nossa primeira linha de defesa. Ela vai começar a desestruturar a parede celular dessas bactérias, e aí começa o quê? Por pressão osmótica, né? A entrada de muito líquido nessa bactéria, ela vai o quê? Explodir, e aí ela morre. Então, é uma barreira de defesa natural do nosso organismo. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, assim como nas aulas presenciais eu chamei, essa diferença aqui para vocês não confundirem, ó. Resistência à ruptura física. As grãs positivas têm alta e as grãs negativas têm baixa. Por que que a grã positiva, ela tem alta resistência à ruptura física? Porque ela tem o ácido teicoico, que protege contra essas autolisinas. E a grã negativa, por não ter o ácido teicoico, ela fica mais vulnerável a essas autolisinas. Já aqui, ó, ruptura da parede celular por lisosimas. Olha só, a gram-positiva, ela está muito mais susceptível a essa ruptura da parede celular, por quê? Em comparação à gram-negativa. Porque a gram-negativa possui parede externa, e aí esse processo de degradação ele é muito mais lento, muito mais incomum do que na gram-positiva, que não tem a parede celular. E a lisozima, como ela atua na parede celular na degradação, as grãs positivas, elas têm uma parede celular muito mais espessa de peptidoglicano, o que faz dela também ser mais vulnerável nesse processo, tá? E aí tem a questão do glicocálice, que é uma estrutura que reveste externamente a parede celular. É importante, né? Essa glicocálice também pode ser chamado de cápsula. Tem que tomar cuidado, né? Que essa cápsula ela não está relacionada a uma questão de esporos, então não confundam isso. A cápsula ou glicocálice tem a ver com a questão de aderência dessas bactérias às células que elas estão infectando. E aí elas também provocam o quê? O processo de proteção, resistência à fagocitose. E aí traz um caráter para ela de maior virulência, tá? Por isso que são ditos bactérias encapsuladas, ou seja, aquelas que possuem cápsula, elas são muito mais virulentas do que as não capsuladas. Elas têm o poder de causar danos mais graves a nós, seres humanos, a nossas células. Por quê? Porque elas são mais resistentes ao processo de fagocitose, então elas têm mais tempo para atuar aí em nosso organismo, tá? E aí, eu tinha dado exemplo para vocês dessa questão da cápsula viscosa, né, do glicocálice, que para ficar mais prático, é quando você fica o dia inteiro sem escovar dente, e aí quando você passa a língua entre os dentes, assim, fica aquela crostazinha, aquilo ali é o glicocálise, que permite a fixação de bactérias, e aí surge o processo de cárie, né, por isso que é importante essa escovação aí logo após as refeições, para evitar esse processo. Aí são imagens mostrando para vocês bactérias que possuem cápsula. E aí depois vem a questão dos esporos. Os esporos bacterianos, eles são uma característica seletiva. Eles são formados, né, as bactérias que possuem essa questão, essa propriedade de formar esporos, é quando ela está num ambiente que está impróprio para ela vai pensar assim, olha, se eu não formar meus esporos agora, eu vou morrer. Então, é um processo aí que ela vai ter de proteção. Ah, faltou nutriente, a temperatura não está ideal, o pH não está ideal, né, a presença ou não de oxigênio está inadequada, então eu vou formar meu esporo, que é um período de quê? É um período de latência, tá? Ela não tem metabolismo ativo quando ela forma esporos, ela fica bem quietinha e ela pode ficar aí por muito tempo nesse processo de esporos até que o ambiente volte a ser favorável para ela e ela entra no seu metabolismo
normal. O que eu quero que vocês lembrem e chamem bastante atenção para vocês, que é o processo de esporulogênese. Esse processo da bactéria, ela sair da sua forma vegetativa em pleno metabolismo para a sua forma de latência, ela vai demorar de 6 a 8 horas para formar o esporo. E o retorno, né, para o seu estado vegetativo, ou seja, para o seu metabolismo intenso, que a gente fala que é denominado de germinação, aí demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, desculpa, que é em torno de 90 minutos, tá? E aí a gente viu a questão do nucleóide. Nucleóide é um DNA circular de dupla hélice. Lembrando que não confundam núcleo com nucleóide, porque a gente está falando de célula procarionte, então ela não tem núcleo. E os plasmídios são estruturas extremamente importantes que vocês vão precisar relembrar, tá? Os plasmídios são moléculas de DNA, só que o plasmídio não está relacionado à questão da reprodução da bactéria. Por mais que seja moléculas de DNA, por mais que seja material genético, esse material genético ele não participa do processo de reprodução, que é a fissão binária, né? Quando ela vai duplicar seu material genético, não é o material genético do plasmídio, mas sim do seu nucleóide. O plasmídio ele é importante no processo de recombinação genética da bactéria, tá? Então ele vem nesse processo de caráter seletivo, que aí vem fatores sexuais, fatores de resistência a antibiótico, fatores de aderência. Então, o plasmídio ele não está relacionado à reprodução, mas sim à recombinação genética das bactérias, certo? E aí é importante vocês saberem a questão da morfologia da bactéria. Quem faz esse processo morfológico, né, delas, a forma em si, é a parede celular, que tem aquela flexibilidade. Então, quando a gente fala de forma, a gente está falando de uma única bactéria, né, como que ela se apresenta. E arranjo como elas se interagem, como elas vão se apresentar em conjunto, tá? E aí a gente tem as formas. A gente tem as formas esféricas, que são chamadas de cocos, a cilíndrica, que são chamadas de bacilo, a espiralada, que é dividida em duas, né? A gente tem os espirilos e nós temos aí as espiroquetas. Aí vocês têm que associar agora esses nomes a essas imagens, tá? E aí a gente tem as formas de transição, que são os cocobacilos, e nós temos os vibriões, que um exemplo clássico é da cólera, né? Vibrion cholerae. E aí eles são muito curtos, eles parecem uma vírgula, então é importante vocês estarem atentos a essas questões das formas dessas bactérias. Quanto ao arranjo, né, nós temos aí, elas podem se unir, né, elas podem se apresentar em formas de diplococos, que é a união de dois cocos. Elas podem se apresentar em tétrades, que são um agrupamento de 4 cocos. Pode ser por sarcina, que é um agrupamento de 8 cocos. Aí nós temos a questão do streptococcus, que são os cocos agrupados em cadeia. Nós temos o estafilococcus, que são os cocos em arranjos irregulares. Parece, de fato, um cacho de uva, tá? E aí nós temos o arranjo dos bacilos. Tem o bacilo isolado, o diplobacilos e o streptobacilos. E aqui nós temos a paliçada, que são agrupamentos lado a lado dessas bactérias, tá? E aí a questão das arqueias, que nós vimos que as arqueias, por mais que elas sejam bactérias, elas estão contidas num grupo à parte das bactérias. Por quê? Porque elas têm características específicas, principalmente elas terem a capacidade de sobreviver a ambientes extremos, extremos de temperatura, extremos de pH, então por isso que elas foram colocadas em um grupo à parte. Além disso, elas não têm a presença de peptídeo-glicano em sua parede celular, elas não são patogênicas, elas não causam doença aos seres humanos e elas são bastante utilizadas aí no tratamento de esgotos. Por isso que a gente não deu tanta atenção assim para as arqueias, porque o nosso foco aqui é a área da saúde. Bom, a gente termina aqui a revisão sobre a morfologia e histologia da bactéria. Daqui a pouquinho a gente entra na questão do crescimento bacteriano, que é o nosso próximo conteúdo a ser cobrado na prova. Bons estudos e até mais!